Tem encontros que expandem, tem encontros que sufocam, e tem aqueles em que a gente percebe que está tentando encaixar nossa história no molde de outras pessoas. Os grupos de network prometem conexões, vendas, expansão, mas muitas vezes entregam comparações, palpites e opiniões que podem tirar a gente do próprio caminho. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o poder e o perigo desses espaços, quando eles impulsionam e quando nos fazem colocar nossa empresa nas mãos de outras pessoas sem perceber. E é a partir dessa mistura de expectativa, pressão e descoberta é que eu quero convidar para esse bate-papo o Luiz. Seja muito bem-vindo, Luiz. Oi, Mariane, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Para mim é uma honra estar aqui nesse seu novo projeto, no qual quero aproveitar a oportunidade de desejar muito sucesso, que seja um projeto muito abençoado e que traga muita informação, conhecimento e experiência de vida para as pessoas. Meu nome é Luiz Henrique Soares, eu sou formado em administração, meu trabalho atual como consultor na área de gestão para serviços de saúde. Eu atendo clínicas, laboratórios, hospitais e outros serviços de saúde com o objetivo de melhorar a gestão. Também sou professor e sou um dos entusiastas da área de gestão e da melhoria das empresas para que elas consigam ser melhores, entregar experiências melhores para os seus colaboradores e principalmente para os seus clientes. E é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo sobre esse tema que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão presente nos dias de hoje. Uma honra estar aqui. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é professor Luiz Soares, Luiz com Z, escrito professor por extenso. E vamos conversar, Mari, vamos conversar. Luiz, esse quadro de hoje é um quadro que eu criei justamente para a gente trazer discussões, a gente ouvir outras opiniões, né? O Entre Nós, ele é esse espaço para a gente ouvir a opinião do outro, para a gente criar ali um ambiente de troca. E nós, pelo menos uma vez por semana, a gente fala sobre grupos de network. Eu, Mari, já fui a viciada do grupo. Eu já estive em 3, 4 grupos ao mesmo tempo. Hoje eu olho e falo, gente, como que eu conseguia estar nesses grupos? Porque eu vejo, assim, hoje com uma outra visão, com uma outra percepção, eu consigo identificar, de certa forma, ali um charlatismo, pessoas tentando enganar pessoas. Você, Luiz, já participou de algum grupo de network? Mariane, eu já participei como convidado algumas poucas vezes, acredito que no máximo umas 3 ou 4 vezes. Já tive, né, presente com esses grupos, né? Um deles, inclusive, é bem famoso, acho que você conhece bem ele. A gente nota um pouco do modus operandi dos grupos, dessas pessoas que trabalham com isso. Eu acho que no mundo nós temos aí uma divisão muito clara entre boas e más intenções. Eu acho que, como todo grupo de pessoas, sempre tem as pessoas que estão muito bem intencionadas e tem também os grupos e os grupos sociais, vamos dizer assim, que também tem más intenções. Eu acho que o empreendedor hoje, o profissional autônomo, o empresário, como ele quiser ser chamado, ou gostar de ser chamado, ele sempre tem muitas oportunidades, oportunidades para fazer bons negócios, para conhecer boas pessoas e oportunidades também para perder tempo e perder um pouco de dinheiro. Eu acho que o empresário hoje ele tem muita opção para tudo isso e ele precisa saber selecionar melhor os ambientes onde ele está. Eu vejo na internet hoje um movimento muito forte que tem falado muito sobre esses grupos de networking, o quanto que esses grupos estão tóxicos, o quanto que os empresários estão tão preocupados em fazer o networking, conhecer, simplesmente conhecer por conhecer pessoas novas e deixando um pouco seus negócios ali sozinhos, a equipe sem suporte. Então, o empresário, primeiro, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele faz parte.
Por que que eu não participo da grande maioria desses grupos? Porque o meu cliente ele não está lá. Eu atendo um público muito específico, um público. Até tem alguns dentistas, alguns psicólogos nesses grupos, mas o meu cliente ele não está lá. Eu gosto muito de fazer networking, como todo mundo gosta, mas eu gosto muito do networking que tenha, de certa forma, uma real intenção de troca. E esse networking eu só consigo quando eu vou a lugares que não são para empresários se conhecerem, simplesmente trocarem cartões, eu consigo fazer isso em outros lugares. Se eu teria possibilidade de fazer mais ou não em outros ambientes, eu não sei dizer, mas esse ambiente tóxico de alguns grupos, eles me assustam, eles me fazem querer ficar um pouco afastado, sabe? E é incrível que sempre quando alguém manda mensagem para mim, muitas pessoas que nem me conhecem, ou acabaram de conhecer, eles mandam uma mensagem me convidando para fazer parte do grupo, para conhecer outros empresários, conversar com outras pessoas, ter essa interação. E quando você mesmo quer conversar com eles sobre negócio, sobre alguma coisa, eles correm de conversar. Simplesmente pelo fato de que você não quis participar do grupo, eles não rendem assunto com você. Então, que networking é esse que as pessoas não conseguem conversar, não conseguem interagir? Teve um caso mesmo de um grupo, um rapaz mandou mensagem para mim e elogiando algo que eu mandei em um grupo de WhatsApp e veio me fazer o convite. Eu falei que não tinha interesse, que já conhecia o grupo, que já no passado já não era o momento para mim. Ele perguntou se o momento de repente não seria agora. Eu falei que não era. Aí fui perguntar o que que ele fazia e tudo, ele não teve interesse em conversar mais. Então, que cultura de networking é essa que as pessoas ficam sozinhas, isoladas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ambientes tóxicos, porque ganhar dinheiro é tão difícil, ter um negócio é tão difícil, conquistar clientes é tão difícil, e você simplesmente estar no lugar por estar, eu não sei se é o melhor caminho. Creio que muitas pessoas devem conseguir bons resultados, outras não, mas eu acho que o tempo da gente ele é muito precioso para a gente perder em conversas tóxicas, em pessoas tóxicas, pessoas que te prometem um resultado, o resultado talvez nem elas mesmas tenham, ou pelo menos elas simulam ter. Os tempos hoje são. Estamos vivendo tempos bem complexos. Uhum. Eu percebo, Luiz, que a gente, como eu já passei em vários grupos de network, existe um discurso como se aquele grupo de network fosse a melhor opção para você prospectar cliente. Tem esse discurso, tem um discurso de que é, aqui você tem 40 pessoas para fazer o seu comercial, 60 pessoas para vender o seu negócio. E eu, como eu já tive dentro de um grupo por um ano, e acho que o meu serviço, serviço de brand, construção estratégica de marca pessoal e institucional, ele é muito parecido com o seu serviço no sentido de ser algo muito específico. Eu não consegui fechar nenhum negócio em um ano. E eles ali se vangloriavam de que faziam 70 milhões de negócios por ano. Então, a gente precisa, dentro desse discurso, avaliar de fato se aquilo faz sentido para o nosso negócio. Né? Porque, assim, quando você ouve o discurso, claro que brilha os olhos. Nossa, 70 pessoas vendendo meu serviço. E aí, quando você para avaliar isso daí, o tempo de dedicação que você precisa ter. Então, pensa comigo. Você precisa ir na reunião. Você precisa fazer encontros com os outros membros. Você precisa estudar a metodologia do grupo. Você precisa ouvir podcast do grupo. E em uma semana, né? As empresas normalmente funcionam de segunda a sexta ali. Em uma semana de trabalho, se você parar para colocar no papel, você fica 2 dias por conta de grupo de network. E a sua empresa, como é que ela fica? Como é que você se dedica 3 dias por semana à sua empresa e 2 dias para um grupo de network? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses discursos, porque eles querem vender. Obviamente, eles querem que você entre no grupo, porque eles têm uma pontuação, eles ganham muitas coisas quando tem uma pessoa nova, quando vai uma pessoa nova. E, por incrível que pareça, você falando assim da pessoa, quando você recusa
o convite de participar. Desse grupo que eu participei durante um ano, eu saí de lá com acho que duas ou três pessoas que eu tenho contatos até hoje, de um grupo de 60. Então, que tipo de network é esse? A gente precisa muito dentro desse universo ter esse senso crítico de olhar e pensar, né? Faz sentido o meu negócio? É isso? Eu tenho tempo para me dedicar a isso daí? E aí, Luiz, como é que a gente consegue diferenciar um grupo que soma daquele grupo que é charlatão? Eu acho que nós temos que analisar primeiro quem que são as pessoas que estão à frente desses grupos. São empresários mesmo, são pessoas que estão entregando valor, empregando gente, gerando faturamento. O que nós mais vemos hoje no mercado são pessoas que falam que geram faturamento em X valor, que agregam valor, mas você anda pelas ruas, você não vê as empresas dessas pessoas. Então, de onde que vem esse valor todo? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando vai fazer parte desses grupos e entender quem está à frente disso. Existem grupos muito sérios, existem grupos muito legais, por exemplo, a própria Anshan é uma instituição bem legal, eles têm uma metodologia, eles têm um relacionamento corporativo, eles têm um envolvimento de grandes empresas. Isso gera uma possibilidade de aprendizado muito grande. Não quero fazer propaganda para a Anshan de jeito nenhum, até porque eu não ganho para isso, mas eu reconheço a seriedade do grupo, reconheço o trabalho muito legal que eles fazem. Existem outras instituições que tentam fazer também uma função de classe, ao mesmo tempo que juntar os profissionais fazem trabalhos incríveis também. Eu acho que nós temos que entender sempre tudo na vida. Quem são as pessoas que estão por trás? Quem são as pessoas que estão coordenando e liderando esses grupos? Nós temos que começar por aí. Esse é o melhor caminho. E você trouxe uma questão. Ah, eu não consegui fazer nem amizade com as pessoas, né? Foram poucas pessoas que ficaram. Eu não sei se colocar pessoas numa sala fechada com ar-condicionado é fato gerador para que negócios aconteçam. Eu acho que o nosso produto também ele tem que ser levado em consideração. Eu lembro de um desses grupos, tinha um rapaz que trabalhava com manutenção de ar-condicionado, ele era muito bem sucedido dentro do grupo. Afinal de contas, todo mundo precisa de manutenção em ar-condicionado. Numa residência particular, no consultório, no escritório, na empresa, um ar-condicionado individual, aqueles sistemas mais coletivos para galpões. Então, é um nicho de mercado que tem uma abrangência de público muito maior do que o meu. Eu vendo meu serviço para dentista, para médico, dono de serviço de saúde. É um profissional que não está nesses grupos. Então, já é uma limitação. Acho que nós temos que entender o nosso negócio. Branding, que é o seu trabalho, né? Gestão de marcas. É um trabalho mais profundo, não é um trabalho simplesmente a pessoa acorda de manhã, hoje eu quero fazer o rebranding da minha marca. Não funciona assim. Da mesma forma que eu tenho dito isso para amigos, para clientes, nunca terceirize o seu comercial. Eu tenho a impressão que muitos empresários vão para esses grupos para tentar poupar o tempo de fazer o comercial do seu negócio. E eu não sei se isso é uma boa ideia. Porque de indicação, nós que prestamos serviços já temos aí uma boa dependência de indicações. Serviço é uma experiência, então é indicação. Não que o produto físico não seja, mas a gente sabe a importância da indicação para a gente que presta serviço. Agora, você terceirizar o seu comercial para outra pessoa, para outro grupo, eu não acho que é uma boa ideia. Não estou falando que os grupos não são formas de captar clientes. Com certeza são. E networking é importante para isso. Mas eu acho que nós deveríamos, às vezes, sair desse networking intencional e ir atrás de um networking legítimo. Por que que eu não posso frequentar eventos que tem outras pessoas do mercado de saúde? Por que que eu não posso ir numa feira médica? Por que que eu não posso ir em um congresso? Por que que eu não posso pegar aqui, sair de Goiânia e descobrir eventos pequenos na área da saúde aqui do lado, no Mato Grosso, no Tocantins, no Pará, Minas Gerais, São Paulo, que seja. Mas eu não posso terceirizar o meu comercial. Eu tenho que ser dono
do meu comercial. Eu tenho que captar cliente pela internet, eu tenho que bater na porta das empresas para oferecer o meu trabalho, eu tenho que descobrir se aquela empresa que eu quero vender, o dono tem algum conhecido em comum comigo que possa nos conectar, e eu posso sim fazer parte dos grupos de network. Eu só não posso investir uma fortuna para entrar em um grupo, e aquele grupo que você fez parte, que eu fui presente, eu acho que é um custo muito elevado, e colocar a sustentabilidade do meu negócio em risco por causa disso. Além de perder o meu tempo do meu negócio, que eu preciso focar, dedicar com as pessoas, dedicar com os clientes. Então, acho que o empresário ele tem que olhar a seriedade do grupo, ele tem que olhar quem está à frente desse grupo, se realmente é um empresário mesmo, se é uma pessoa que tem uma empresa, que tem gente que bate cartão, que vive esses desafios que às vezes ele propõe ele solucionar, porque a gente tem hoje um problema muito forte, Mari, com a educação empreendedora no Brasil. Quantas empresas hoje estão com dificuldades na operação por falta de liderança, por falta de experiência de gestão do dono? Isso é uma realidade que nós temos no Brasil hoje. Enquanto eu escuto de alguns que, se você é chefe, dono da empresa, tem que delegar para as pessoas. Você tem que ter um financeiro que te entrega um relatório lindo da sua empresa. Mas se o empresário não sabe ele mesmo analisar um relatório, ele mesmo construir um relatório, ele vai ficar na mão do financeiro. Ele vai ficar todo dia esperando alguém que vai entrar na empresa dele, que vai descobrir o problema, vai resolver o problema das vendas, que vai simplesmente chegar na empresa e vai falar: olha, o financeiro agora tem que ser tocado assim. Não, o dono da empresa é responsável pelo sucesso da empresa. Se a empresa não está tendo sucesso em alguma área, é culpa do empresário. É ele que colocou o time de vendas dele para cumprir uma meta que nem ele sabe como que a equipe vai começar. Esses dias eu vi um cara do marketing falando, eu até estive na empresa dele em São Paulo mês passado, eu achei interessante, tem empresários, donos da empresa, que chegam no time comercial, aí esse mês nós vamos bater X milhões, tá? E o time vai chegar para ele e falar: como nós vamos fazer isso? Uai, vocês vão ter que descobrir aí, não é assim que funciona, Mário, o jogo. Você que é empresária também, que tem um negócio, que tem pessoas que trabalham com você, você sabe disso. Então, nós precisamos aí desmistificar algumas coisas do meio empresarial e lutar para um ambiente empresarial e de negócios que o empresário consiga ter uma educação correta sobre o que é negócios, o que é gestão financeira, o que é marketing, o que é produto, o que é pesquisa e estudo de mercado, como é montar um produto e analisar o cenário do mercado. Se o grupo te fornece isso, eu acho que você pode fazer parte com gosto. Agora, se o grupo vai também trazer essa cultura empreendedora tóxica de hoje, de que conheça o maior número de pessoas, acorde cedo, energia positiva, acredite, aí eu acho que não é muito bem por aí, não é algo que eu recomendo. Luiz, é tão interessante que você falando aí dessa questão dos líderes, desse tempo de dedicação deles para com as suas empresas. É, tem grupos aí de Goiânia que você precisa fazer X atividades por semana, porque mesmo você pagando para estar ali, mesmo você fazendo todas as atividades, se você não tiver no ranking definido por eles, você é expulso. Então, olha que situação. Se você pegar o seu tempo, a sua energia que você está dedicando a esse grupo e colocar isso para o seu negócio, não tem como ele não virar. A questão é que eu fico vendo é que o empresário, eu não sei se é o empresário goiano, tá? Ele fica buscando é, uma solução rápida, uma pílula, um- uma fórmula mágica para o problema da empresa dele. Aí é que está o perigo, porque essa fórmula mágica ela não existe. Ela não existe, ela não vai surgir do nada. E eu tenho um exemplo muito claro de empresas que estão fazendo estão tendo posturas muito parecidas com essa que eu vou te contar agora. Eu preciso trocar as rodinhas da minha mala de viagem. Então, procurei um lugar mais próximo da minha casa, bem pertinho aqui, em Goiânia.
A moça me falou que eles não tinham a rodinha estava para chegar, e ela orientou que eu ligasse lá para eles para ir perguntando se as rodinhas já tinham chegado. Então, será que o problema das empresas é realmente mais networking do dono, é mais energia positiva, ou é realmente ele entender a função dele enquanto negócio e ele de fato resolver o problema do cliente? Eu não tenho tempo de ficar ligando para saber se chegou o produto ou não. Eu vou procurar outro lugar que vai resolver meu problema com mais comodidade. A gente não tem tempo para isso. Se uma empresa, principalmente nos dias de hoje, nessa correria do dia a dia, se alguém falar comigo que tem as rodinhas e que vai cobrar mais R$ 50 para vir buscar e depois me entregar, provavelmente eu vou pagar, porque eu não tenho tempo de pegar uma mala, colocar no porta-mala do meu carro e levar para arrumar. Não tenho tempo. Sendo que eu vou usar daqui a algumas semanas ainda de novo. Então, esse tipo de comportamento que nós vemos na empresa, eu tenho certeza que quem vai ouvir a gente aqui vive isso diariamente. Então, o problema da empresa é venda? É realmente networking? Será que o cliente não está batendo na porta lá todo dia e você tem vários mecanismos dentro do seu negócio que fazem o cliente não querer fechar negócio? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer nesse ambiente. E nós temos que ser críticos, sim, sobre esse ambiente de negócios que a gente está inserido, sobre essa cultura empreendedora que está sendo vendida hoje e que, infelizmente, ela é de mentira, ela não existe. Como é difícil trazer um cliente, como é difícil você conquistar, e pior, como é difícil fazer o cliente comprar de novo de você depois. E a gente presta serviço, eu sou consultor na área de negócios, você é branding, é um serviço que dependendo você vende uma vez só. Então, como é Uhum. que eu preciso atender bem, até para ser indicado, para ter tudo isso? Então, se o empresário vai ter que perder parte do tempo dele durante a semana em atividades para ele estar com outros empresários, que grande parte não é o público dele, eu acho que tem uma coisa errada nisso daí, viu? Você fez um questionamento muito interessante, Luiz, porque assim, os grupos de network colocam como se eles fossem a solução para todos os problemas do empresário. E aí você contou a história da mala aí, e na semana passada a gente saiu para comprar um colchão aqui. Nós saímos no domingo, a loja estava aberta no domingo. Para você sair da sua casa no domingo, eu penso que você já está com uma intenção de compra muito grande. Fomos na loja, chegamos lá, Luiz, que atendimento ruim. Eu e meu marido, a gente saiu da loja e a gente ficou conversando. Como que essa empresa se sustenta? Porque nós chegamos, a menina não sabia falar o preço de nada, e era assim, preços de Black Friday, né? Ela não sabia falar o nome do colchão, não sabia, ela não tinha as informações básicas do produto, ela não sabia. Então, a gente até brincou, né? Eu e meu marido. Ela sofreu uma venda, ela não fez uma venda, ela sofreu uma venda, porque nós saímos muito dispostos a comprar. Nós ficamos esperando ela nos atender, porque ela foi atender uma outra cliente, uns 40 minutos. Então, a gente ficou na loja 1 hora e meia aguardando ela atender a outra cliente, ela passar as informações para a gente decidir. A melhor opção que a gente queria, a gente negociar o preço disso. E aí eu, caramba, será que o empresário está precisando de mais um grupo de network? Será que está precisando vender? Sendo que ele não está olhando ali para o atendimento dele. E o atendimento é um dos primeiros pontos de contato, assim, mais importantes para aquela marca, porque é a partir daquilo ali que você cria ali uma experiência, que você cria ali uma conexão com o cliente para que a venda aconteça ou para que aquele cliente ele volte. Então, será que a solução do mundo é mais um grupo de network? A gente precisa pensar muito sobre isso, né? Exatamente. E volto a fazer a provocação. É, Qual é a cultura empreendedora que nós queremos fazer parte? E qual é a educação empreendedora que nós queremos ter enquanto empresários? Essa provocação ela é muito séria. Ela é muito séria. Quando, né, você trouxe o seu exemplo do colchão, eu trouxe o meu exemplo das rodinhas da mala.
E além dessas duas empresas que nós lidamos, tem várias outras. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando com você sobre outros exemplos de mau atendimento que eu tive, de péssima experiência. Eu tenho vários exemplos comigo aqui. De novo, gente, é um alerta. Você, empresário, como que você está tocando o seu negócio? Como será que o seu time percebe o que você está querendo que ele faça? Sim. Porque as empresas estão com problemas de liderança. Não consegue contratar líder, não consegue desenvolver novas lideranças. Onde está esse problema? Será que esse problema está no mercado? Será que ele também está na empresa? Então, você, empresário, tem responsabilidades também. Agora, se você vai fazer parte dos grupos, que seja para agregar, que seja para somar o seu negócio. Agora, se for para simplesmente tomar o seu tempo e você não conseguir ser um empresário melhor, saber fazer negócios de forma mais eficiente, conseguir gerenciar melhor seu financeiro, conseguir fazer um marketing que funcione, e acho que esse é o grande desafio das empresas. Precificar correto? Será que o preço está certo? Será que tem lucro em todas as vendas? De repente tem ali um produto que não dá lucro, você tem outros produtos que compensam isso, simplesmente pelo fato de você conseguir ter mais opções para vender para o mesmo cliente. São várias provocações que nós temos que fazer e que nesse ambiente de 2026 que virá, as coisas estarão mais competitivas. O mercado vai estar mais competitivo. Então, vai valer a pena fazer parte de um grupo? Ele precisa agregar? Eu vou sair da minha empresa, vou deixar minha equipe, meus colaboradores ali um tempo sem eu, que seja para vender, seja para agregar. Se for só para tomar champanhe, café e conversar e reclamar do mercado, eu não sei se é o melhor caminho, não. Busque uma educação empreendedora que vai ensinar você, empresário, a tocar o seu negócio, ser empresário. Aprenda a fazer fluxo de caixa, se for o caso. Aprenda a precificar. Aprenda. Não ache que as pessoas vão chegar prontas para fazer isso para você. A não ser que você contrate uma consultoria para te ajudar, para guiar e te colocar. É uma outra solução que você tem também. E aprender com a consultoria, que é o trabalho que a gente faz aqui. Mas tempo custa dinheiro. É, por isso que tem tantas empresas que fecham, né, Luiz, nos 5 primeiros anos, porque ela não se sustenta. Ela não dá conta de se manter sem gestão, sem um fluxo de caixa, sem uma liderança. Tem uma série de problemas que vão se acumulando que faz a empresa fechar. Não tem como ela se sustentar ali no longo prazo. Exatamente. Luiz, nós estamos caminhando para o final e eu queria que você deixasse um conselho final para esse empresário, para esse empreendedor, assim, algo que fizesse diferença para ele, né? Que conselho que você daria? Eu diria duas coisas para esse empresário, tá? Primeira recomendação: faça o comercial do seu negócio, venda o seu produto. Pare de achar que o cliente vai chegar sozinho ali na porta e vai comprar muito. Vá atrás do seu cliente. Faça o comercial. Não fuja, não tenha medo de fazer o comercial da sua empresa, do seu produto. Vai vender. Vai vender. Se você é um prestador de serviço, tenta frequentar onde o seu cliente está, tenta ir atrás do seu cliente, usa mídia, usa redes sociais, usa TV, usa rádio, use pessoas conhecidas, use a mídia que for, mas venda o seu negócio. E uma segunda recomendação que eu sempre deixo é: controle as finanças. Infelizmente, muitos profissionais, muitos empresários têm medo de fazer aquele balanço ali no final do mês. Tem medo ali daquela conta não bater. Então, tenha coragem e assuma o controle dos números da sua empresa. Ótimos conselhos, Luiz. Bom, nosso podcast está encerrando. Obrigada pela sua participação, Luiz. Eu acho que todo o papo é muito enriquecedor e a sua experiência na área faz a gente pensar, que eu acho que a ideia do podcast é isso, né?
Exatamente. Fico muito feliz em contribuir, estar aqui com você, Mari. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre que você me chama para conversar, eu estou aqui à disposição para isso. Sempre para mim é uma honra. E fico feliz em ter agregado e estar sempre aprendendo com você também sobre a vida, sobre os negócios, ainda mais em sua nova fase de vida. Que dê tudo certo, sucesso no seu projeto. Felicidades para você e para sua família. Obrigada, Luiz. Até mais. Até mais, a gente se vê numa próxima.